Bom, André, você falou sobre pressão após uma derrota no Clássico e ontem o Remo se reapresentou depois da derrota para o Paysandu e ser eliminado da Copa Verde. E quem teve aquela difícil missão de se explicar, conversar com a imprensa, foi o volante Uchoa. Exatamente. Entre os assuntos, ele falou sobre os jogos da Copa do Brasil e os erros do Repá de quarta-feira. E a gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista. O clima é muito chato, né? Todo mundo ficou chateado, mas não podemos jogar todo o trabalho fora, né? A gente sabe que o trabalho está sendo bem feito pelo Cabo. Então é levantar a cabeça aí que a gente tem uma sequência de jogos aí. Acho que fizemos um primeiro tempo muito, muito bom, né? Eu acho que é onde deveríamos matar o jogo. Tivemos 4 chances claras com o Pablo, com o Jean no primeiro tempo. No segundo tempo tivemos mais 2 chances com o Muriqui e chances bem claras. Eu acho que o segundo tempo a gente deixou cair um pouco. Já não pressionamos tanto como no primeiro tempo, e isso eu acho que pecou um pouco. Fizemos o primeiro tempo muito bom e o segundo tempo abaixo. A gente sabe do Corinthians, né? Da qualidade do time de Série A, mas a gente que sabe que futebol pode acontecer de tudo pode acontecer. Ainda mais a gente jogando na nossa casa, diante do nosso torcedor. Então a gente pode fazer um bom jogo e sair com a vitória aqui no primeiro jogo. Você vê o Uchoa já projetando o grande jogo, né, o jogo esperado pela torcida azulina, que é o duelo contra o Corinthians, né, pela Copa do Brasil, e ao mesmo tempo lembrando que tem esse compromisso, né, com o Paysandu, né, nessa 8ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense, cumprimento de tabela aí para essas duas equipes, mas lembrando que está programado aí, né, a inauguração oficial do Mangueirão nesse dia, né? Então é um momento especial para o futebol paraense, para as duas equipes, mas sobretudo para o Remo de dar uma resposta ao torcedor num clássico, né? Sempre bom vencer clássicos, os jogadores são experientes, sabem da necessidade de vencer um jogo como esse, mas é preciso também ter planejamento, né? Ter uma boa logística, um planejamento para poder fazer 2 bons jogos contra o Corinthians, né? O Remo, assim como o Paysandu, também agora se avizinha de uma fase importante, que faz diferença no clube. Imagina, financeiramente, passar pelo Corinthians já é interessante, né? Imagina como vai ficar a motivação, né? O clima dentro do Bainão, né? Com uma possível classificação para uma 4ª fase da Copa do Brasil. Então, as equipes, assim como o Paysandu, como o Remo e o Águia de Marabá, que vai enfrentar o Fortaleza também na mesma fase, estão se preparando para esse momento importante. Mês de abril é sempre um mês muito bom, de grandes jogos, né, pela Copa do Brasil, e tanto o Paysandu quanto o Remo chegam aí em condições, né, de fazerem bons jogos e conseguirem esses objetivos aí. É difícil? Certamente. Estamos falando de clubes da primeira divisão. Mas não é impossível. Mas não é impossível. E o Paysandu e o Remo têm torcida para poder incentivar a equipe e fazer a diferença nesses jogos importantes. Pois é, e pensando em fazer a diferença, que o Remo anunciou ontem mais uma contratação para o restante da temporada. A novidade é o meia Álvaro, tem 29 anos. Jogador mineiro, estava disputando o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Ele também tem passagens por Tupi de Minas Gerais, América de Natal, Confiança de Sergipe e Brusque. Fora do Brasil, Álvaro disputou 3 temporadas no futebol japonês. O novo meia azulino chega a Belém no fim de semana para fazer exames médicos e assinar com o Leão até o final do ano, André. Uma aposta aí da comissão técnica e da diretoria para jogar com o Pablo Roberto. O Pablo Roberto é um meia que vem se destacando, vem ganhando cada vez moral, né, dentro da equipe do Remo. O torcedor azulino começou a olhar para ele já com bons olhos desde o início, né, da pré-temporada. No repasse destacou, né? Apesar No da derrota, repasse destacou, com passes importantes, né? O Pablo Roberto, né, teve participação importantíssima, direta. Remo, né? As 2 assistências para o Muriqui, né, foram jogadas de transição rápida ali do Pablo Roberto com o Muriqui. Então isso mostra a importância dele. E o técnico Marcelo Cabo também precisa de opções, porque assim como o Paysandu vão enfrentar, né, durante o ano muitos jogos, essa sequência de jogos, Copa do Brasil, Campeonato Paraense, que estão chegando agora, né, em momentos importantes e se avizinhando a Série C. Então, o principal objetivo dessas equipes, evidentemente, é o acesso, né, para a Série B. Mas não há como negar que Copa Verde e Copa do Brasil são fundamentais também, e o Campeonato Paraense, né, são fundamentais para a temporada. Remo e Paysandu sempre entram nas competições pensando, né, em títulos.
E então o Remo agora não tem mais a possibilidade de vencer a Copa Verde, vai focar as atenções no Campeonato Paraense e o Paysandu ainda pode conquistar o tetracampeonato na competição, na Copa